viram que, em maio de 2023, vários usuários do Facebook publicaram que um paciente que tinha feito uma radiografia no Hospital Público do Quênia tinha uma barata viva dentro do peito? Ou que, para evitar a espionagem, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, levou seu próprio banheiro para o encontro que ele teve com o Trump? Pensem aí se alguma dessas notícias é verdadeira ou não, que no final eu conto. Mas o ponto é, como que a gente consegue diferenciar as notícias verdadeiras das famosas fake news, que têm se espalhado muito pelo mundo atualmente, principalmente por conta da internet, com temas desde a Covid-19, as enchentes do Rio Grande do Sul, política. Pode parecer que essa confusão toda é um fenômeno recente, mas, segundo Robert Darnton, não é tão recente assim, muito pelo contrário. Oi, eu sou o Heitor Santiago, tenho 13 anos, e hoje eu vou falar sobre as possíveis verdades, a propagação da notícia em 1750. Para essa apresentação, eu usei de base o livro Os Dentes Falsos, de George Washington, um guia não convencional para o século XVIII, mais especificamente o segundo capítulo. Ele foi escrito por Robert Darnton. Robert Darnton é um escritor, ex-diretor da Biblioteca de Harvard e historiador norte-americano, que escreveu vários livros, como Pirataria e Publicação, Censores em Ação, entre outros. Ganhou vários prêmios também, mas os dois principais livros dele, que tem a ver com o que eu vou falar hoje, é O Grande Massacre dos Gatos e Poesia e Polícia. Para começar, eu vou fazer a mesma pergunta que Darnton faz no começo do capítulo. O que são as notícias? A maioria vai responder que as notícias são o que ouvimos, lemos nos jornais. Mas, se a gente analisar melhor, as notícias não são o que aconteceu, e sim relatos do que aconteceu. É um tipo especial de narrativa transmitida por tipos especiais de mídia. Vamos entender a palavra mídia. Aqui, mídia não é cada um dos meios de comunicação que a gente tem, como cartas, celulares, jornais, computadores. Por isso, o autor usa o termo média, que é o plural de medium, em latim, que significa meio. Então, toda vez que falarmos em mídia, estamos nos referindo ao conjunto dos meios de comunicação e não a cada um deles separadamente. O autor também fala de como cada sociedade desenvolve um meio de buscar e reunir informação e que suas maneiras de comunicar o que reúne podem revelar muito sobre sua compreensão da própria existência. E lança uma segunda pergunta. Como se ficava sabendo das notícias em Paris por volta de 1750? Não eram jornais, porque jornais com assuntos públicos não existiam, o governo proibia. Então, para saber o que estava acontecendo na cidade, ia-se à árvore de Cracóvia, uma grande árvore que se erguia no jardim do Palácio Real, e essa árvore atraía boateiros, novelistes de bouche, como o livro fala, que espalhavam oralmente as informações. Eram como um ponto de fofoca, onde as pessoas que queriam se informar iam e ouviam esses boateiros que alegavam saber por fontes privadas, como cartas, um serviçal indiscreto, uma observação ouvida ao acaso numa antecâmara de Versalhes, o que estava acontecendo na cidade. Mas, além da árvore de Cracóvia, existiam vários outros pontos de fofoca, que no geral eram cafés, espalhados pela França, e aqui a gente tem um mapa desses cafés que é apresentado no livro. Segundo Robert Darnton, para ter acesso às notícias, bastava postar-se de ouvidos atentos na rua. Mas esses boatos não eram suficientes para os parisienses. Eles queriam saber o que realmente estava acontecendo nos corredores do poder. Então, para isso, às vezes eles se reuniam em grupos, fazendo críticas, eles comparavam informações, como, por exemplo, a paróquia. Eles se reuniam toda semana em um salão, cuja descrição é, ao entrar, eles encontravam 2 grandes livros de registro numa escrivaninha perto da porta. Um deles continha as possíveis verdades, as notícias que podiam ser confiáveis, e o outro, boatos. Juntos, eles constituíam o cardápio da discussão de dia, que era preparado por um dos criados. E esse criado pode receber o título de primeiro repórter da França. Ninguém sabe o nome dele, mas a gente tem uma descrição que sobreviveu, guarda essa informação, nos arquivos da polícia, de que ele era um homem alto, gordo, de rosto cheio, vasta cabeleira e trajes marrons. Toda manhã, ele ia de casa em casa, perguntando em nome da sua patroa quais as novidades. Ele anotava nos livros de registro, para então os paroquianos lerem e acrescentarem informações escolhidas. Depois, eles faziam várias cópias e mandavam para os amigos seletos de Madame Dublé, que era a dona do apartamento onde os paroquianos se encontravam. Agora, a gente entra numa parte que Darnton nos explica os tipos de mídia do século XVIII. Esses mídias são tão esquecidos, tão antigos,
que a gente não tem uma tradução oficial hoje em dia. Mas alguns exemplos são o mauvais propos, que seria uma palavra feia, um bruit public, que é um boato público, e on dit, que seriam rumores, além de vários outros. Só que eles se sobrepunham tão intensamente que a gente tem muita dificuldade de imaginar o seu funcionamento. Então, para facilitar, o Darton faz um diagrama que ilustra mais ou menos isso. É bem complicado, devido que alguém tenha entendido de cara. Então, para facilitar, ele também dá um exemplo. A citação é das anedotas para Madame, a Condessa do Barry, um grande best-seller às vésperas da Revolução Francesa. Encontramos na Gazeta Manuscrita, que nos guiou muitas vezes na coleta de materiais para nossa história, uma anedota sobre Madame do Barry, que ilustra a opinião geral do público a respeito do domínio que ela exerce sobre o rei. É datada de 20 de março de 1773. Há um relato cuidadosamente espalhado por alguns cortesãos, que prova que Madame do Barry não perdeu nada de seu favor e familiaridade junto ao rei, como alguns haviam suspeitado. Sua Majestade gosta de fazer seu próprio café e, por meio desse inocente passatempo, aliviar-se um pouco das pesadas responsabilidades do governo. Alguns dias atrás, o café ferveu e começou a transbordar do bule, enquanto Sua Majestade estava distraído com outra coisa. "Ei, França!" gritou a bela favorita. "Cuidado, seu café está indo embora." Fomos informados de que França é a expressão familiar usada por essa dama na intimidade dos aposentos privados do rei. Tais detalhes nunca deveriam circular fora deles, mas ainda assim escapam, graças à maledicência dos cortesãos. Nesse caso, a notícia, o item noticioso, atravessou 4 estágios. Primeiro, ele começou como um mauvais propos, uma notícia oral que circulava no salão privado, que era o Palácio Real. É uma fofoca interna. A partir do momento que os funcionários desse palácio voltam para suas casas e começam a espalhar essa fofoca para os outros moradores, deixa de ser uma notícia que circulava em um círculo privado e passa a ser um bruit public, um boato, um mexerico, que agora circula por cafés, tabernas, jardins e, então, ganha um documento, ganha parte escrita. Uma novela alemã, notícia manuscrita, que agora também circula em residências, bibliotecas, grupos de leitura, até então virar oficial, um libelle, nesse caso um grande best-seller que ganhou vários leitores. Agora deve ter ficado um pouco mais simples de entender o diagrama. Muito importante é falar do desenvolvimento, de como isso se desenvolveu muito daquela época até atualmente. Essa ideia de coletar informação, separar os fatos dos boatos, escolher o que apresentar e então publicar, foi se desenvolvendo, profissionalizando, desde a Revolução Francesa, onde uma nova demanda por informação foi criada, e também na Revolução Industrial, onde o avanço da tecnologia impulsionou e facilitou muito para que os jornais se desenvolvessem, até virar o jornalismo que a gente conhece hoje em dia. E agora nem é mais preciso ser jornalista para espalhar as notícias. Com a internet, qualquer um consegue fazer isso. Vocês lembram da informação que eu pedi para guardar lá no início? De que o único lugar que tinha registro do homem que podia receber o título de primeiro repórter da França estava nos arquivos da polícia? Então, isso entra no tema do livro que eu citei lá no início, Poesia e Polícia, também de Robert Darnton. Esse livro, ele mostra vários textos, canções, poemas que falavam mal do rei francês Luís XV. E, como eu disse, o governo se importava muito com o que a população dizia. Então, esse aí mandava vários policiais pela cidade que ficavam de olho nessas pessoas que falassem mal dele, e a maioria era presa. Isso é em meados de 1750, mas a gente ainda tem exemplos de repressão não tão antigos, como, por exemplo, a ditadura militar brasileira, onde vários vários jornalistas, artistas, músicos foram presos, ou também na Coreia do Norte, que é uma ditadura até mesmo hoje em dia. E por falar em Coreia do Norte, seu líder, Kim Jong-un, realmente levou seu próprio banheiro com o encontro que ele teve com o Trump. Mas podem ficar tranquilos que não tem como uma barata nem viva nem morta entrar no seu pulmão. Obrigada.